Olá, eu sou Marcele Machado, corretora de imóveis, trabalho no mercado imobiliário há 16 anos. Ano passado, eu desenvolvi o método PPA no mercado, que é posicionamento, persuasão e autoridade, ajudando os corretores a criarem a sua autoridade e identidade dentro do mercado imobiliário. Mas hoje nós vamos falar como ser um corretor de imóveis impossível de ser ignorado. Vamos lá? Olha só, quem aqui já foi ignorado por um cliente e ficou sem saber como agir? Essa é a reclamação de muitos corretores. Tem o cliente parece tão interessado no imóvel, ou o cliente manda aquela mensagem de lead: olha, estou interessado no imóvel, gostaria de fazer visita. E aí você entra em contato, você tenta falar com o cliente, ele não te responde, ele não te atende. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, assim como eu. E é por isso que a gente precisa entender que a forma de atendimento dos clientes, a nova era do corretor de imóveis, mudou muito. E a gente precisa se atualizar também para que a gente possa seguir atendendo esses clientes. E é sobre isso que eu quero falar para você. Mas antes disso, eu quero que você preste muita atenção nessa matéria. Tecnologia deixa humanos com atenção mais curta do que um peixinho dourado. A nossa atenção, ela é a menor do que a atenção de um peixinho dourado. Como assim? No ano de 2000, a capacidade de atenção humana era em média de 12 segundos, ou seja, você tinha 12 segundos para chamar a atenção de uma pessoa, de um cliente. Em 2013, essa capacidade caiu para 8 segundos. 1 segundo atrás da capacidade média estimadas pelos cientistas de um peixinho dourado. O que isso pode ter a ver com essa aula que eu vou dar hoje? Hoje eu quero ensinar você a ser um corretor impossível de ser ignorado. Mas para que você seja impossível de ser ignorado, você precisa fazer as perguntas certas. Você precisa ter a oportunidade de chamar a atenção do seu cliente em 8 segundos. 8 segundos te parece muito tempo, não? Eu tenho certeza, mas saiba que é o tempo que você tem para cativar o consumidor prestando atenção na sua mensagem. Depois disso, ele se cansa e tende a não responder mais. E aí vamos lá. Você vai atender um cliente, você recebeu um lead na sua imobiliária e você entra em contato com o cliente. Oi, João, ou mensagem ou ligação, tanto faz. Oi, João, tudo bem? Quem fala contigo é a Marcele, da Nova ABC Imóveis. Você entrou em contato conosco sobre um imóvel. Você entende? Que o tempo de atenção do seu cliente já passou. Ele pode já não estar mais focado. Muitas vezes ele nem lê o que você tem a dizer para ele. Você precisa ser estratégico para chamar a atenção dos seus clientes. Você precisa entender que você tem 8 segundos. Ou seja, você precisa ser inteligente, você precisa ser estratégico, e é por isso que a gente precisa conversar. Por exemplo, quando você entra em contato com um cliente que você ainda não teve o primeiro contato, que você ainda não viu esse cliente, é muito importante que você trabalhe algumas estratégias, como por exemplo, se você resolve mandar uma mensagem para ele, é preciso que você não seja robotizado. É preciso que você mande uma mensagem para o seu cliente de uma forma humanizada. Você precisa trazer a humanização para o seu atendimento. Então você pegou um cliente novo que acabou de entrar em contato contigo, ou você recebeu o lead da imobiliária. Como você vai se portar? Oi, João, tudo bem? E você vai esperar ele responder. Você não vai, oi João, tudo bem, meu nome é fulano, eu trabalho aqui, você entrou em contato com... Esquece, é a primeira coisa que você precisa esquecer a partir de hoje. É esse tipo de atendimento, o atendimento robotizado. Você precisa mudar o seu atendimento robotizado pelo atendimento humanizado. Dessa maneira, depois que o João responder a sua mensagem, você vai falar com ele. João, você entrou em contato com esse imóvel. E olha, esse imóvel acabou de entrar na pauta.
Você precisa chamar a atenção dele. Você tem 8 segundos para falar alguma coisa para ser interessante para o seu cliente. Pensa nisso a partir de agora. Você tem 8 segundos para chamar a atenção do seu cliente. Então é muito importante ser estratégico, parar com esse negócio de mensagem colada, de ligações robotizadas. Você precisa humanizar, trazer esse atendimento para a humanização. E é por isso que chega de vácuo. Precisamos ser estrategistas do nosso negócio. Você precisa chamar a atenção do seu cliente de forma estratégica. Por isso que hoje eu vou apresentar para vocês soft skills. Você vai conhecer algumas habilidades que vão te ajudar a se tornar um corretor de imóveis inesquecível. Mas o que é soft skills? O que ele tem a ver com o mercado imobiliário? Soft skills são habilidades comportamentais que te ajudam a desenvolver um trabalho melhor, de forma mais profissional. Existem pessoas que nascem com aquela habilidade de vender. Ele já nasce com a habilidade. Você olha e fala, aquele é vendedor. E aí, será que aquela pessoa que não nasceu com aquela habilidade, ela tem chance de se tornar um grande vendedor? E a resposta é sim, através dos soft skills, através do seu comportamento, através do seu desenvolvimento de habilidades. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero falar alguns soft skills aqui que podem te ajudar. E o primeiro, eu já comecei falando para vocês lá atrás, atendimento humanizado. 83% dos brasileiros compram de marcas ou pessoas alinhadas com os seus valores pessoais. Por isso é tão importante você humanizar o atendimento. As pessoas não querem mais robozinho. Ainda existe corretor de imóveis que, ao invés de ter a foto dele no WhatsApp, a foto dele nas redes sociais, ele tem a logo da empresa. É muito mais difícil uma pessoa responder uma empresa do que responder o seu rosto. As pessoas estão cansadas de tantas ofertas, de tanta mensagem que elas recebem. Esse é o momento de você humanizar o seu atendimento, de você fazer com que o seu cliente esteja alinhado com os seus valores. Brand pessoal, isso é muito importante. O seu estilo pessoal e o seu público-alvo. Um posicionamento de imagem bem-sucedida é aquele que o cliente entende a sua mensagem e aprova suas atitudes. Você precisa trabalhar a sua imagem. Se você é um corretor de imóveis que trabalha com Minha Casa Minha Vida, que hoje é a Casa Verde e Amarela, trabalha com imóvel popular, ou se você é um corretor que trabalha com imóveis de luxo, imóveis de alto padrão, é necessário que você se vista de acordo com os valores e a procura do seu cliente. Vamos lá, vamos supor que seja uma corretora. Ela está totalmente alinhada, de salto, de brinco, com aquela roupa 100% impecável, sabe? Toda. E ela vai atender um cliente que é Minha Casa Minha Vida, que é a esposa vai lá com o marido e ela olha para aquela corretora e ela se sente diminuída, talvez por estar mais simples, né? Está procurando um imóvel popular, uma pessoa mais popular, e a corretora lá. Você precisa estar alinhada com o público que você atende. Da mesma maneira, se for um cliente alto padrão, de altíssimo padrão, você não pode ir de tênis e camiseta. Você precisa estar alinhado de acordo com o que você vende. É muito importante você trabalhar a sua imagem. A imagem do corretor de imóveis, ela comunica muito antes de você falar. Então, você não pode ser ignorado pela sua imagem. Você precisa comunicar o que você quer, porque na primeira visita que você for atender, a sua imagem vai falar. Lembra dos 8 segundos? O cliente vai olhar para você em 8 segundos. Ele vai ter uma ideia do que você é. Não perca tempo. Deixa a sua imagem se comunicar na frente. Muitas vezes modelamos o que o outro faz porque achamos bonito. Mas o mercado de trabalho é diferente. Não é sobre roupa bonita, e sim sobre a roupa certa para te comunicar com cada cliente e com o objetivo de cada cliente. Roupa é contexto.
Roupa é comunicação. E é muito interessante porque é uma dúvida muito grande dos corretores de imóveis. Como eu devo me vestir? Aí olha aquela corretora que atende imóveis de luxo. Eu acho ela bonita, eu gosto do jeito que ela se veste, eu vou me vestir igual. E aí acaba tendo problema porque não é o teu público. Roupa é contexto. Você precisa comunicar através da sua imagem. A imagem fala primeiro do que você. Então, não esqueça disso. Essa é uma outra habilidade que você precisa desenvolver. Isso é soft skills. É desenvolver habilidades para se tornar um profissional de qualidade. O ser humano é visual. Olha só, vamos falar um pouquinho desses slides aqui que eu quero explicar para vocês. Pessoas consideradas bonitas vendem em média de $8.467 a mais pelo mesmo imóvel sendo vendido, segundo um estudo dos Estados Unidos. Quer dizer que uma pessoa bonita tem chance de vender mais? O que é bonito para mim pode não ser para você. Mas uma pessoa adequada ao seu cliente, ela pode sim vender $8.467 a mais do que uma pessoa que não está alinhada à imagem com o atendimento do seu cliente. Você precisa estar alinhado. O cliente ele precisa olhar para você com bons olhos. Não é a beleza física, mas é a beleza do seu trabalho. É a comunicação do seu trabalho. Você estando nessa situação, você vai se colocar à frente de muitos outros corretores. Por isso é tão importante a imagem do corretor de imóveis. 80% de toda a informação que captamos do exterior é transportada pelo cérebro pela visão. Por isso é tão importante você preparar um imóvel para o seu cliente. É uma habilidade que você precisa desenvolver. Como você pode querer não ser ignorado se você pode ignorar algumas coisas importantíssimas no seu atendimento? Como, por exemplo, ir numa visita desalinhado com o seu cliente. Chegar num imóvel que não está arrumado. Chegar num imóvel que está bagunçado. Não ir antes conhecer o imóvel. Isso é muito importante. Você precisa ter todo o cuidado. O seu cliente não é apenas aquele que está atrás do telefone. Você precisa estar alinhado de acordo para que tudo que o seu cliente veja, faça com que ele o veja com bons olhos. Posicionamento digital. Isso aqui daria uma aula inteira só de posicionamento digital. Muitos corretores acham que eles não precisam estar na internet para vender. Mas se o seu negócio não está na internet, ele não existe. Se você, corretor de imóveis, não está na internet, então você não existe. As suas redes sociais, elas são uma extensão de quem é você. Impossível ter duas imagens. Quando eu falo ali impossível ter duas imagens, significa tem gente que usa 2 Instagrams, um profissional e um pessoal. É muito importante que você entenda que você é uma pessoa. Você precisa se comunicar com os clientes através das suas redes sociais também. Foi feita uma entrevista em que 75% dos consumidores entrevistados usam as redes sociais para pesquisar produtos e serviços. Quando você entra em contato com o cliente se interessa pelo seu produto, ele vai pesquisar você. Pode ter certeza. E talvez o que você poste lá, talvez o conteúdo que você tenha lá, pode ajudar a fazer a venda para o seu cliente. Você precisa estar no digital. Você precisa ser um influenciador de pessoas, de clientes. Mostrar para os seus clientes bons negócios, dicas, oportunidades, a sua vida, quem você é, o que você faz. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando muito sobre posicionamento digital. Eu trabalho no digital. As minhas vendas, a maioria, acontecem por conta do digital. Eu não pego leads para atender, não. Eu uso as minhas redes sociais para atrair mais clientes. Comunicação assertiva. Um bom vendedor deve ser um ótimo comunicador. Tese básica para quem deseja ter sucesso na carreira. Você precisa se adaptar à sua linguagem de acordo com cada cliente. Isso é da linguagem à imagem. Não tenha medo de perguntar. Existem muitos corretores de imóveis que não usam a comunicação assertiva para perguntar, para entender o porquê o cliente procura aquele imóvel. Isso é muito importante.
Você precisa ter a sua comunicação assertiva. É uma outra habilidade muito necessária a ser desenvolvida. Existem muitos corretores de imóveis que ainda têm medo de perguntar para o cliente. Às vezes o cliente não responde, ou às vezes, mas ele já falou que quer uma casa até 500 mil, e aí pega todas as casas que tem de 500 mil e manda para o cliente. Você precisa ser assertivo, você precisa fazer as perguntas certas para fazer a venda certa. Comunicar também é ouvir, é um lado frequentemente negligenciado por corretores de imóveis, porque muitos corretores acabam não ouvindo o cliente. Ele fica ansioso, fica nervoso, vai fazer o atendimento e ele começa a falar, olha, sala, banheiro, quarto, cozinha, falar do imóvel. Esquece do principal, que é ouvir o que o cliente tem a dizer. Voltando, é fazer as perguntas certas para o seu cliente. Ouça o que ele tem a dizer. Entenda o que o seu cliente precisa. Ajude ele. Seja um comunicador. Seja um corretor de imóveis profissional. Linguagem corporal. Gente, a linguagem corporal fala muito. É um tipo de linguagem, é uma forma de expressão muito poderosa, tanto quanto as palavras. Na maioria das vezes, a sua força é muito maior. Então, o que acontece? Às vezes, você vai mostrar um imóvel e o seu cliente fala que é uma permuta. Isso acontece muito, gente. Eu tenho 16 anos de mercado, eu consigo entender bem que isso já aconteceu várias vezes. Mas eu tenho um imóvel para pôr na negociação. Ou eu não tenho pressa. Então tá bom. Pode ficar à vontade. E muitas vezes você perde uma venda. Muitas vezes você perde uma venda por não ser assertivo, por não ouvir o cliente, por não perguntar a coisa certa e por não se comportar como deveria. Porque se você consegue entender a situação do seu cliente, você consegue fazer um plano de ação para vender o imóvel ideal para ele, independente se ele tem outro imóvel para colocar na negociação ou não. Crie valor. Você precisa criar valores nos seus atendimentos. Normalmente, os clientes gostam muito do imóvel, atende todas as suas necessidades. É exatamente o que o cliente deseja. Mas quando ele sabe do preço, ele abandona a compra simplesmente porque não entende o valor do investimento. Você não está vendendo apenas um imóvel, você vende uma história, você vende o seu serviço, você precisa criar valor naquilo. Aí a importância de saber o porquê ele procura aquele imóvel, a importância de entender qual é a necessidade dele para que você possa criar, agregar valor na sua compra. Quando você agrega valor na compra do seu cliente, não importa o valor daquele imóvel. Se você conseguir agregar valor de acordo com o que ele esteja procurando, a sua venda está 80% feita. Mas você precisa criar valor, precisa entender o motivo da compra, para que você possa criar valores em cima do que ele procura, pela localização. Às vezes o imóvel é próximo à sogra, a mãe da pessoa que vai cuidar dos filhos do cliente. Tem tantas coisas, tem tantos motivos pelo qual as pessoas estão procurando imóvel, e se você não souber esse motivo, você não vai conseguir criar valor. Por isso é muito importante. Crie valor aos seus atendimentos, oferecendo para o seu cliente o que ele precisa. O segredo está em gerar valor, não apenas no seu produto ou serviço, mas principalmente ao seu cliente, porque a chave para os bons negócios são os nossos clientes. É por isso que eu digo para você, desenvolva soft skills, desenvolva suas habilidades de trabalho e você terá muito mais oportunidades de vender. Nós vamos falar muito mais sobre isso na aula de quinta-feira. Essa é só uma prévia de soft skills e de como eu posso te ajudar a desenvolver mais as suas habilidades como corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, um corretor imobiliário de sucesso é aquele que é capaz de manter os seus clientes e fazê-los comprar novamente. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, as minhas redes sociais e você vai entender um pouco mais sobre isso. Não esqueça, o seu cliente é aquele que te procura várias vezes. Vamos conversar na quinta-feira e eu vou esperar por você lá.